Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar com o nosso estudo, as tendências na área educacional, seção 2, tá bom? Esse já é a segunda parte do vídeo, né? Já tem disponibilizado o primeiro vídeo que a gente, né, deu a introdução, né, do convite, do diálogo com o aluno, e agora nós vamos para a parte agora mais, né, específica do nosso estudo, que não pode faltar. Então, para cumprir, né, os objetivos dessa disciplina e particularmente desta sessão, analisaremos a concepção educacional e a organização curricular que podem ser implementadas nas escolas a partir da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ocorrida em 1996. Também abordaremos alguns aspectos da organização curricular prevista na BNCC. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil, gente, a Constituição, promulgada em 1988, conhecida como Constituição Cidadã, é uma referência básica, uma vez que ela especifica, na verdade, que a educação é um direito de todos os cidadãos. Aliás, esse é o primeiro direito, né? Esse é o primeiro dos direitos sociais elencados em seu artigo 6, o qual diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta lei, Constituição 1988. Então, antes, gente, da nossa lei, né, a Lei de Educação, que é a LDB de 96, nós temos a nossa Constituição Cidadã. Então, a LDB vai ter referência da Constituição. Então, a Constituição é primazia e a LDB vem após a Constituição, tá certo? Não é o contrário, ou a LDB faz as suas leis sem antes ter uma base. A base da LDB, a referência da nossa LDB é a nossa Constituição Cidadã, certo? É, No entanto, isso não significa apenas o acesso à educação, mas também a permanência com princípios de ensino especificado em seu artigo 206, que nós iremos ler. Então, o artigo 206 da Constituição diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Nós iremos falar sobre os princípios. Então, nós temos a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Nós temos também o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas, né, de ensino. Nós temos a gratuidade, né, do ensino público em estabelecimentos oficiais. Temos a valorização dos profissionais, né, do ensino, garantido na forma da lei, planos de carreiras para o magistério público, com piso salarial profissional e o ingresso desses profissionais exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições que são mantidas pela União. Nós temos a gestão democrática do ensino público na forma da lei e temos também a garantia de padrão de qualidade.
Então, esses são os princípios, né, em que a educação ela será ministrada, é a base. Então, a LDB de 96 é o documento jurídico que complementa a Constituição, a nossa Constituição Cidadã de 88, estabelecendo, a LDB ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E nela, na LDB, tem a flexibilização dos currículos e o deslocamento do foco do ensino para a aprendizagem dos alunos, que são os elementos que favorecem a implementação de inovações educacionais que podem ser materializadas nas salas de aula. Gente, sobre essa flexibilização do ensino, vocês estão lembrados, ou se vocês não viram, ou se vocês viram, que recentemente houve justamente a flexibilização da questão do currículo do ensino médio. Então, esse é um exemplo sobre essa flexibilização, tá certo? Da organização curricular. Então, com a promulgação dessa lei, né, a aprendizagem passa a ser vista como um modelo. A flexibilização significa que as escolas ou redes, né, de escolas, sejam elas públicas ou não, podem se organizar em séries ou por ciclos, né, de formação, que esses ciclos são compostos por um ou mais anos, né, de escolarização e ainda optar por tempos letivos, como se semestres, bimestres ou trimestres, para fecharem o ciclo de avaliação somativo, decidindo sobre a continuidade dos estudos de seus alunos e adotando como critérios aqueles que melhor atendam às suas necessidades locais e dos alunos. A gente viu também é, na questão, se você tem essa informação, se você sabe que antigamente se tinha, né, os ciclos, né, alguns anos atrás, tinha a questão de, hoje nós dizemos que os alunos são sexto ano, quinto ano, quarto ano, antes era a primeira série, segunda série, terceira série, então tudo isso não é o fato de só mudar o nome, tá? Isso tem a ver com a questão organização e flexibilização dos currículos das escolas, tá? Não é apenas que mudou o nome, mas mudou a forma, né, da organização das escolas referente à formação, né, dos alunos, do ensino, e cada escola tem essa possibilidade, né? Cada rede escolar tem essa possibilidade de se trabalhar. Então, como você sabe, cada aluno aprende em tempos diferentes e todos aprenderão aquilo que é desejado se tiverem o tempo, tá, adequado e estiverem inseridos em um contexto de aprendizagem igualmente adequado. Mas o que é esperado que os alunos aprendam? Nós vimos aí a questão da organização, a flexibilização, né, do tempo. O nosso estudo fala que cada aluno ele aprende no tempo diferente, porém todos devem aprender. Só que a pergunta é: o que os alunos têm que aprender? O que é esperado que os alunos aprendam? Eis a questão agora. Essa é a pergunta que vem para nós. Com a LDB de 96, é importante enfatizar a questão do ano, né? 96. Isso passou a ser especificado por meio da descrição das competências e as habilidades que eles precisam desenvolver no processo de escolarização. Então, a presença dessas competências e habilidades podem ser percebidas claramente nas diretrizes educacionais e os documentos que vão orientar a elaboração dos currículos escolares, como a BNCC. Então, nós temos a organização do tempo, né? A organização da flexibilização, se vai se trabalhar em ciclo, em semestre, né? Se vai trabalhar série, em anos,
Crianças aprendem de formas diferentes, porém todos têm que aprender, mas aprender o quê? O que se espera que esses alunos aprendam? É sobre isso que está tratando agora o nosso texto, que existem e são especificados por meio de descrição as competências e as habilidades que precisam ser desenvolvidas no processo da escolarização. Lembrando que este artigo da LDB é um dispositivo legal central que abre os caminhos para as inovações. Então, o artigo 23 vai dizer que a educação básica ela poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Muito importante, tá certo? E esse é o artigo 23 da LDB, que trata da educação básica. Então, uma das decorrências dessa opção de associar o que se espera, né, que o aluno aprenda e as competências e as habilidades é a centralidade que elas passaram a ocupar no monitoramento da qualidade de ensino oferecido pelas escolas e redes de ensino, uma vez que os desempenhos dos alunos são medidos por meio das habilidades, as quais demonstram ter nos exames de larga escala, como ocorre, por exemplo, na Prova Brasil e no Enem. Ou seja, essa questão de competências e habilidades são pontos centrais da BNCC. Por quê? A BNCC, como falei, ela é a nossa base para o ensino. Lá vai constar as disciplinas, os campos, né, de conhecimento, que são também os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, como é que tem que ser trabalhado de uma forma que seja padrão para todas as escolas. Não é que uma escola vai ensinar tal assunto de um jeito, a outra escola, né, seja pública ou privada, vão ensinar assuntos diferentes, conteúdos diferentes. Não. Houve essa, vamos dizer assim, uma sistematização onde o nome hoje é competências que têm que ser desenvolvidas e as habilidades também. E um exemplo que é demonstrado que as avaliações, vamos dizer assim, e vai demonstrar que aqueles alunos, eles desenvolveram determinadas competências e habilidades, é através das provas que acontecem de uma forma de uma escala, de larga escala, que é, né, a Prova Brasil e o Enem. Então, vai medir esses desempenhos através dessas habilidades e competências que são aprendidas na educação básica. Então, diante disso, de maneira ainda que superficial, é importante que as competências sejam reveladas em nossas ações e que mobilizem os recursos e conhecimentos que temos, né, em situações específicas diante de um fenômeno da vida, sejam eles no âmbito social, natural ou provavelmente de ambos concomitantemente. Já as habilidades, né, estão mas no âmbito do saber fazer, eminentemente imediato e prático. Diferentes habilidades, quando articuladas, decorrem de competências ou constituem competências, mas sempre envolvendo algum conhecimento aplicável a algum contexto. Então, hoje, além de desenvolver competências e habilidades, é preciso que tudo isso esteja diante de um determinado contexto social, natural, pessoal. Então, não é algo que é isolado. Tem que se ter um contexto, tá certo? Até, gente, o próximo vídeo. Se inscreve, deixa teu like, compartilha e até o nosso próximo estudo, dando continuidade ao nosso tema, tá? As tendências na área da educação. Até mais.